Graças a Deus. A paz seja contigo, meu amigo, meu ouvinte. Que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Deus te abençoa. Deus te prospera a sua caminhada. Deus abençoa a todos. Apocalipse, capítulo de número 3. Capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O apóstolo João, Deus mostra para ele toda a visão de que está escrito em Apocalipse. São fatos a qual Deus mostra, e ele diz no começo, bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes são os que lêem, os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro. Este livro nós conhecemos como a palavra de Deus, conhecemos como Bíblia Sagrada, como o livro da capa preta. É esse livro que Deus falou que nós temos que dar a credibilidade e ouvir, e não somente ouvir, mas também praticar. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, Deus ele fala: não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. Então não é só dar credibilidade, só ouvir, mas ouvir, meu amigo, e praticar. É isso que Deus falou. O guardar a palavra de Deus é simplesmente dar credibilidade, colocar em ação. Então aqueles que lêem, ouvem, guardam estas palavras são mais do que felizes. Tomara que você seja uma dessas pessoas, uma pessoa que teme a Deus verdadeiramente, porque esses tais herdarão o reino dos céus. E sabemos que já está próximo, sabemos que o dia final, os dias finais estão muito próximos, está se cumprindo. Toda a palavra de Deus ela está se cumprindo. Os jornais estão mostrando aquilo que a Bíblia já falava primeiro, aquilo que a Bíblia já nos alertava. Os jornais somente estão mostrando aquilo que Deus falou primeiro. Por intermédio da palavra, Jesus anunciou primeiro que haveria guerra. Os jornais estão anunciando o que vê, mas Jesus falou daquilo que iria acontecer. As notícias, meu amigo, elas simplesmente estão a confirmar aquilo que Jesus fala em sua palavra, acerca dos sinais dos dias finais. Leia a palavra de Deus, leia Mateus capítulo 24, ali é o sermão profético, é o alerta. Eu duvido que você talvez, no momento na sua vida, não se perguntou, quando seria o fim? E será que nós estamos vivendo os dias finais? Será que você já se perguntou isso? A Bíblia tem a resposta, a palavra de Deus tem a resposta. Sim, meu amigo, os dias finais estão próximos. Conforme está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus ele fala: e o evangelho do reino será pregado em todos os confins da terra, e em seguida virá o fim. Olha o que Jesus falou, esse é o sinal que mostra que o fim chegou, quando o evangelho do reino tiver sido pregado em todos os cantos da terra. Aí sim, aí você pode falar, estamos realmente no fim. Agora a questão é, meu amigo, hinduísta, budista, islamista, muçulmano, tudo, índios, tribos indígenas, tudo que é nação, ouvem falar de Deus, falam do Jesus da Bíblia, somente não crê nele. Aí fica a questão, será que esse evangelho do reino já não está percorrendo os 4 cantos da terra? Então eis a questão. Jesus falou que quando esse evangelho tivesse sido pregado em todos os cantos da terra, seria o fim. Então é bom nós abrirmos os olhos, porque Deus ele nunca deixou o homem inocente, sempre disse aquilo que era necessário para que o homem se orientasse acerca da salvação, acerca da vida eterna. Então Jesus deixa bem claro, é céu, é inferno, é esses dois destinos que o homem tem a sua escolha. Ao ponto que Jeremias, no capítulo 21, ele diz: escolhe hoje entre a vida e entre a morte. Jesus ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
Mas só que muitos perverteram o valor dessa vida, essa vida que as pessoas acreditam que Jesus veio para trazer com abundância, acreditam que é na terra, mas não é, é do céu. A vida com abundância que Jesus veio trazer no céu, não é na terra. As pessoas estão correndo somente pelas coisas deste mundo, a qual a Bíblia vai dizer que o Deus deles é o ventre. O Deus de muitos se tornou o ventre, ou seja, satisfazer a si mesmo, viver em prol somente da satisfação própria, se esquecendo do reino de Deus, se esquecendo da salvação. Meu amigo, o tempo é breve para se ficar perdendo tempo quando se fala de salvação. Nós temos que estar todavia preparados. Quando se fala, meu amigo, de vida após a morte, nós temos que estar plenamente preparados, porque não é brincadeira não. Tudo que Jesus falou não é brincadeira. Jesus falou acerca da eternidade. A Bíblia fala que após a morte segue a juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. A Bíblia diz que para o homem está ordenado morrer uma única só vez, e vindo então após a morte o juízo. Então é uma morte, não duas, não três, porque isso seria uma reencarnação. Então é apenas uma morte. Deus deixou o limite e ordenou, é uma só. E o que acontece após a morte? A Bíblia diz, segue a juízo, o céu ou o inferno. Então Jesus ele está pregando acerca de dois caminhos no Evangelho de Mateus, e ele diz, porfiai pelos dois caminhos, pelas duas portas. Um é estreito, o outro é largo. O estreito conduz à vida, conduz até o Pai, mas o caminho largo, fácil, caminho que se segue segundo o coração do homem, é o caminho que segue ao inferno. É direção direta para o inferno. Então toma cuidado, amigo. Faça a tua escolha entre a vida e entre a morte. A Bíblia diz, toda a Bíblia diz, quem vai herdar o reino dos céus e quem não vai. A Bíblia fala. A mensagem de Apocalipse, ela pouco tem sido pregada hoje, porque as pessoas estão vivendo temorosas, com medo, temem, porque a pessoa que deve, ela teme. Uma pessoa que está em culpa, ela teme, ela fica temorosa. A pessoa que sabe que não está certo com Deus, ela vai temer mesmo. Mas Jesus falou para não temer, os que matam o corpo e que com a alma nada pode fazer. Jesus falou para temer a Deus, mas as pessoas temem o inferno, temem a condenação, temem, porque não estão preparados. Mas olha só em Apocalipse capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse, a partir do versículo 12, a Bíblia está dizendo assim, eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, espera aí, Jesus está falando uma palavra que foi escrita há mais ou menos 2000 anos atrás, que cedo ele viria. Ele diz, eis que cedo vem, ou seja, sem demora, sem tardar. Segundo o entendimento do homem, Deus está demorando, Deus tarda, mas não falha, segundo o entendimento do homem. Mas lendo a Bíblia eu entendo que Deus não tarda e nem falha, age conforme a vontade dele. É por isso que o homem acha que Deus tarda, mas não falha. Não, amigo, Deus não tarda não. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E um dia como se fosse 1000 anos. Então Deus não vê como o homem vê. O homem olha, passou-se 2000 anos acerca da promessa da volta de Jesus, e ele vai dizer que Deus tardou, que Deus está demorando, e zombam, escarnece, dizendo, cadê a promessa do Filho do Homem? Meu amigo, o tempo está próximo. Não há outra coisa que a igreja deva pregar, senão acerca da volta de Jesus Cristo, como está escrito em Eclesiastes capítulo 12. E procurou o pregador achar palavras agradáveis para se pregar, mas o escrito é verdade e retidão. Amigo, por mais que eu abra minha Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu tenho que pregar para você o que é verdade, o que é verídico. E a verdade é essa, o tempo está curto, o tempo está se esgotando. Todavia Deus deixou tempo
Sabemos que sempre desde o começo Deus deixou tempo, Ele limitou tudo. A Bíblia diz que Deus faz separação entre luz e trevas, Deus faz separação entre o mar e as águas do céu, porque para quem não sabe, existe um firmamento no céu. A NASA não fala disso, a Bíblia fala, existe um firmamento no céu de água. O limite a qual o homem não pode passar, nem foguete, nem jato, nem nada. A Bíblia fala acerca disso. Então Deus, Ele colocou limites em tudo, até o homem tem os seus limites, ele tem o seu limite. Até a idade do homem nessa terra, ela é limitada. E os dias dessa terra, eles estão se encurtando, estão limitados por Deus. Mas Jesus, Ele disse que Ele seria reprovado. Primeiro foi reprovado lá em Israel. Eu vim para os meus, mas os meus não receberam. Mas agora Jesus, Ele está sendo reprovado pelos gentios, esta geração, a qual foi comprada há mais ou menos 2.000 anos atrás, pelo sangue do Cordeiro. E por que estão rejeitando? Estão na igreja, estão congregando, estão fazendo obras de caridade, estão até frequentando o templo, mas como dizer que está distante de Deus? Simples. Busca a Deus de palavras, com aparência, mas por dentro seus corações estão distantes de Deus e seus caminhos são totalmente opostos aos caminhos de Deus. Deus, Ele fala, os meus caminhos não são os seus caminhos. Muitos insistem em caminhar segundo os desejos do seu coração, mas Deus fala, os meus caminhos não são os seus caminhos. Os seus caminhos, os caminhos do homem, conduz ele à condenação, conduz à morte da alma e do corpo. Os caminhos de Deus não, Ele te conduz à vida eterna, vida abundante, a qual Jesus, Ele então prometeu. E Ele não só prometeu, mas Ele está preparado para dar a cada um segundo a tua promessa e segundo a recompensa que cada um merece. Sim, meu amigo, Jesus, Ele está preparado para dar recompensa a cada um, segundo o que cada um merece. Essa recompensa que eu estou falando não é dinheiro, não é carro, não é casa, não é prosperidade, não. Jesus não prega sobre isso em nenhum versículo na Bíblia. Jesus não prega em nenhum versículo na Bíblia dizendo acerca de promessas de prosperidades terrenas, mas o homem tem pregado isso nos dias de hoje. Infelizmente, pouco tem sido falado acerca da promessa do céu, a promessa da salvação, mas muito se fala hoje em dinheiro, muito se fala hoje em dar para poder receber, é o que estão pregando por aí. Mas eu quero te alertar, toma muito cuidado, esse não é o Evangelho de Cristo, isso não é segundo a Bíblia Sagrada. Jesus, Ele falou que não podemos ir além das Escrituras. Então Jesus, Ele fala, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Segundo a sua obra, está próximo, e Ele está preparado para dar a cada um a recompensa, o galardão, segundo a sua obra, a obra que a Bíblia fala, segundo as tuas escolhas, ou escolher o céu, ou escolher o inferno, porque o homem, todavia, ele fica entre o caminho, mas isso é coisa da sua cabeça, não existe 3 caminhos, não tem como você ficar entre as duas escolhas, não tem como você não escolher nem céu e nem inferno. Se você não escolher o céu, o inferno já te escolheu. No Atacarejo Smart Supimpa, mais economia no varejo, mais lucro no atacado. Se você não escolher a Deus, meu amigo, o próprio inferno, ele te abraça, ele te escolhe, ele te acolhe. É engano no coração do homem acreditar que tem como ficar entre 2 caminhos. Não tem. Ou você está agradando a Deus, ou você está agradando o diabo. É por isso, meu amigo, que muitos estão se perdendo. Um dos motivos que muitos estão errando tanto. Jesus, Ele falou, errais não conhecendo as Escrituras Sagradas, e nem tampouco o poder de Deus. Isso é uma verdade muito grande. As Escrituras Sagradas pouco tem sido lida hoje. E quando lida, as pessoas, elas pesam numa balança, achando difícil de cumprir tais palavras.
escolhem não seguir as palavras de Deus. Então o povo está perecendo conhecendo a palavra de Deus, sim, mas como falta de conhecimento, porque rejeitou, simplesmente deixou, escolheu deixar aquilo que aprendeu. Tudo que nós ouvimos, meu amigo, desde pequeno, acerca de Deus, é isso aí que nós diante de Deus vamos ter que prestar conta. Deus não vai cobrar de Gênesis Apocalipse porque você não conhece. Deus vai cobrar de você e de mim o que ouvimos. É por isso que a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado, como está escrito em Apocalipse, o primeiro versículo que eu recitei aqui, Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurados são aqueles que lêem, são aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo do Senhor está próximo. Então, olha só no versículo 13: eis que cedo vem, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O versículo 13: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, primeiro e o derradeiro. Isso é apenas alguns dos termos que servem para descrever a onipotência, a onisciência de Deus. Ele é o primeiro, Ele é o meio, Ele é o fim, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tudo começou em Deus e tudo vai terminar em Deus também. Não, meu amigo, não começou na explosão do Big Bang, não. Não, meu amigo, é mentira. O homem não evoluiu do macaco, não. Tudo começou em Deus e tudo vai terminar em Deus. Não começou numa explosão, não, e não vai terminar numa explosão. Começou na criação de Deus, onde Deus fala: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Como que eu posso afirmar para você que tais palavras são reais se eu não tivesse tido experiência com Deus, se eu não tivesse tido encontro com Deus? Eu não poderia afirmar com tanta certeza que tais palavras é verdade. Eu não poderia. Aí eu ficaria com a ciência mesmo, falaria que Deus não existe mesmo. Mas como eu negar o Deus que eu conheci, que eu tive experiência com Ele, e falar que Ele não existe e que a palavra é um conto de fada? Seria um hipócrita, um mentiroso, um filho de Satanás se eu fizesse isso. Então, meu amigo, o que eu prego para você é nessa autoridade, é nessa certeza. A certeza não somente do que eu ouvi, do que eu li, do que eu conheço, mas também do que eu tive como experiência. E Jesus tem falado nessa terra, meu amigo. Deus tem falado tremendamente nessa terra. Deus tem alertado poderosamente nessa terra, porque já são os dias finais. Mas Isaías, ele veio pregando antes Jesus, dizendo: quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? Isso é uma questão. Quem tem dado crédito nos dias de hoje? Sendo que todos nós ouvimos falar de Deus, todos nós já ouvimos algo a respeito de Deus, acerca da palavra de Deus, mas a questão é: quem tem dado crédito? Quem tem colocado em ação na sua vida essas palavras? Porque essas palavras, somente ouvindo elas não produzem salvação, elas não produzem mudança na vida do homem. Mas quando nós colocamos ela em prática, tanto a conduta muda, tanto o caráter como a natureza do homem é mudado. Por isso que você vê hoje evangélico mentiroso, evangélico idólatra, evangélico beberrão que dá mau testemunho, porque essas palavras não foram colocadas em seu coração. Ele só ouve, ele não pratica, ele só tem uma religião, mas não segue a Deus, não segue. O Deus deles é o ventre. Eles buscam somente por esta vida, buscam somente por essas coisas da terra. A palavra de Deus diz que aqueles que buscam somente por essas coisas, somente pelas coisas de baixo, são os homens mais miseráveis dessa vida. E quem sou eu para ir contra isso? Quem sou eu para falar contra a palavra de Deus? Se Deus mesmo disse que aquele que busca só por essa vida, acorda pensando em pecar, dorme pensando em pecar, dorme pensando que vai comer amanhã, só pensa nas coisas de baixo, se esquece daquilo que vem do céu. O que é a salvação, o homem tem esquecido. Quem sou eu para falar que é mentira? Muitos fizeram do seu Deus a sua barriga, o seu Deus, o seu ventre, como está escrito. O Deus deles é o ventre. Ou seja, o Deus
de muitos é satisfazer a si mesmo, não satisfazendo a Deus, mas buscam desenfreadamente satisfazer a si mesmo a todo custo, pecando sem importar acerca da vontade de Deus. E o mundo, meu amigo, está cada dia mais afundado na bebedice. Este mundo está cada dia mais afundado na cachaça, na idolatria. A depravação está em alta, amigo. A prostituição tem aumentado. A malícia, meu amigo, hoje ela faz morada na mente de muitos. Muitos têm o seu coração endurecido para os caminhos de Deus. Você está vendo tanto que essa geração está maliciosa? Você lembra de Sodoma e Gomorra? O Jesus falou, como foi nos tempos de Ló, Sodoma e Gomorra, nos tempos de Noé, na geração de Noé. Jesus falou que seria semelhante, ou seja, nos tempos de Noé as pessoas não davam ouvidos. Então Jesus estava falando, não daria ouvidos também na geração vindoura. Na geração de Ló eram pervertidos, eram depravados, eram beberrões, idólatras. Está pior nos dias de hoje, amigo. Não exagere em dizer que está pior. Se eu dissesse 3 vezes ainda não estaria exagerando. Essa geração está ultrapassando os limites dos seus antepassados de Sodoma e Gomorra, 3 vezes mais depravado, 3 vezes mais caindo como bêbado, embriagados, achando que não tem nada a ver. Deus só quer o coração, meu amigo. Meu amigo, se você morrer com essa palavra no seu coração, que Deus só quer o seu coração, pode ter certeza, segundo essa palavra, a sua alma vai ser recolhida diretamente para o inferno. Porque isso não é o evangelho de Cristo. Deus só quer o coração, não. A Bíblia diz que todo o corpo, toda a alma, todo o espírito seja conservados para Deus, santo e irrepreensíveis até a volta de Jesus, até a volta do Senhor Jesus. O corpo tem que ser conservado da maneira que Deus fez. Deus me fez moreno, eu tenho que ser moreno, me fez loiro, mas as pessoas não se contentam. Elas olham no espelho, parece que é o diabo que está na mente. Olha para o espelho e tem uma decepção. Elas acreditam fielmente que as suas mãos podem fazer algo melhor do que o que Deus fez. As pessoas acreditam que as coisas de baixo podem melhorar, acrescentar algo naquilo que Deus fez. Tudo que Deus fez não é perfeito? A Bíblia diz que sim. A Bíblia afirma que tudo que Deus fez é perfeito, nada se lhe deve acrescentar, nada deve ser tirado. Faz Deus isso para que haja temor diante dele. Nós estamos vivendo uma geração onde o homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem. Eles escolhem o que quer ser, só não querem ser aquilo que Deus falou para ser. O homem é macho, a mulher é fêmea. O homem deixará pai e mãe, se unirá à tua esposa, mas não é assim que estamos vivendo e vendo nos dias de hoje. Nós estamos hoje vivendo uma confusão, onde o diabo coloca na mente do homem que ele nasceu mulher, onde o diabo coloca na mente da mulher que ela nasceu homem, mas a Bíblia diz que Deus criou o macho, criou o fêmea. De onde que surge essa ideologia de gênero? Ela surge diretamente no inferno, aonde o diabo fala, não é bem assim não é desse jeito não, você pode escolher, eles são obrigados a aceitar. Não é assim, amigo. O que nós somos obrigados a aceitar, nem Deus obriga nós a aceitar o que vem da parte dele. Ele diz, não é por força, não é por violência, mas é amor. É assim que o homem aceita as coisas de Deus, com amor. As pessoas hoje com ódio olham para os valores de Deus e perderam o amor por Deus. Elas têm amor pelo pecado, é por isso que muitos defendem na porrada, na violência, acerca da ideologia de gênero. Mas Deus fez perfeito, Ele não errou em nada. Então Jesus, Ele está voltando. Ele precisa de pessoas que venham tocar trombeta, venham tocar buzina, perturbar os moradores da terra. Se você está perturbado, meu amigo, então eu estou cumprindo a vontade de Deus. Se você está perturbado aí do outro lado, com o que você está ouvindo, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Porque Deus mesmo ordenou perturbar os moradores da terra. Aleluia. Mas não é perturbar com um forró, não. Não é perturbar com um locutor falando besteira em cima do trio elétrico, não. É perturbar com o evangelho verdadeiro. Porque evangelho de prosperidade, meu amigo, não perturba ninguém. Evangelho light não perturba ninguém.
mas seduz o homem a engano. Mas o verdadeiro evangelho, mais lucro no atacado. A sã doutrina, ela perturba. O apóstolo Paulo escreve na carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, dizendo: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios e a fábulas, e tendo comichão os seus ouvidos. Então, meu amigo, a Bíblia já tinha há mais de 2000 anos sido escrita dizendo que haveria espíritos enganadores, espíritos que enganam e seduzem o homem com a mentira, com o evangelho distorcido. E é o que o Evangelho Light tem promovido. O Evangelho Light, o Evangelho tem tornado as pessoas gananciosas. Essa teologia da prosperidade tem tornado as pessoas avarentas, soberbas. Então esse falso evangelho, ele faz as pessoas ser soberbas, avarentas, presunçosos, orgulhosos, gananciosos, mais amantes dos prazeres dessa vida do que amantes de Deus, mais amorosos pelo pecado do que amorosos por Deus. O evangelho mentiroso que está na terra, sendo pregado na maioria dos tempos, é claro que falso, porque quando se distorce o que é verdadeiro se torna falso. Então não vejo Jesus pregar na Bíblia eu não vejo o evangelho de Jesus, de Mateus até Apocalipse, dos apóstolos até Apocalipse. Eu não vejo evangelho de prosperidade, mas eu vejo um evangelho de simplicidade, de humildade, onde você tem que se contentar com o que tem que dar graças a Deus por ter o que comer, o que beber, o que vestir. E é isso que Jesus falou. Veja os pássaros nos céus, eles não plantam, eles nem colhem, mas Deus dá o sustento de cada dia deles. E aí Jesus fala: vocês não são mais importantes do que os pássaros do céu. Então Jesus falou: sejam como eles, não estejam preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, pois basta cada dia o seu mal, o amanhã cuidará de si mesmo. É por isso que Jesus fala no capítulo 6, versículo 33 de Mateus, dizendo: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a tua justiça, as demais coisas Deus acrescentará. Mas não é assim que estamos aprendendo. Estamos aprendendo que Abraão foi rico, você tem que ser rico também. Jó foi rico, você tem que ser rico também. Deus é dono do ouro e da prata, você tem que ser rico também. Ou seja, estão ensinando as pessoas a serem ambiciosas, a ambiciar as coisas de baixo. E Jesus falou: não ambicioneis as coisas dessa terra, não ambicioneis as coisas altas deste mundo, mas acomodar-nos com as coisas simples e humildes dessa vida. Isso está escrito em Romanos. Nós não devemos ambicionar as coisas grandes e altas desta vida, dessa terra. Está escrito em Romanos. Mas devemos nos contentar com as coisas simples e humildes desta vida. Será que estão pregando isso aí hoje? Será que é isso mesmo que estão pregando hoje? Eu vejo que é o contrário. O que eu tenho ouvido é que você não pode se contentar com o que tem. Você tem que buscar mais dinheiro, cada vez buscar mais e mais. E isso, meu amigo, é muito perigoso. Toma cuidado com isso. Toma cuidado. Jesus não ensinou ninguém a ser avarento, não ensinou ninguém a ser ganancioso, não ensinou ninguém a ser ambicioso. Mas Jesus ensinou a buscar as coisas de cima primeiro, buscar o que vem do alto. O que vem do alto é salvação. Até a chuva dos céus conseguiram falar que é bênção, prosperidade. A bênção do céu, que está escrito em Malaquias, capítulo 3, a qual Deus fala: farei chover bênçãos dos céus. Que bênção que é essa que Deus falou que ia chover dos céus? Deus estava falando da chuva que servia para regar as lavouras, as plantações, a qual mesmo Deus falou que era para tirar 10% do dízimo das plantações, das lavouras. A porta do céu, a bênção do céu, que Deus falou que ia cair, chover na terra, é a chuva, era a chuva. Até isso transformar em riqueza terrena, em carro, em casa, fazenda, coisas terrenas.
e materiais, sendo que Jesus falou: não acumuleis para si tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem tudo consome, mas acumulais para si tesouro no reino de Deus, onde nem a traça nem a ferrugem pode consumir. Mas está a distorcer tudo, a mudar tudo. Olha o que a Bíblia vai dizer no versículo adiante: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então o que Jesus falou? Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, possam entrar pelas portas da cidade. O lavar-se no sangue do Cordeiro é o homem se limpar dos seus pecados no sangue de Cristo. O sangue de Cristo é o sangue do Cordeiro. O Cordeiro perfeito, que não tinha mácula nem mancha alguma, que não tinha imperfeição nenhuma. É esse Cordeiro que purifica o homem dos seus pecados. É por isso que Jesus falou que temos que nos arrepender. Para que nós possamos ser purificados de todo pecado, o homem tem que confessar com a boca. E ele tem que se afastar dos seus pecados. Ele tem que dar passos ao contrário dos seus pecados, para que possam ser purificados pelo o sangue do Cordeiro. Então, mais do que felizes são aqueles que lavam no sangue de Jesus Cristo, aqueles que se purificam no sangue de Jesus. A Bíblia está falando de arrependimento. Lavar-se no sangue de Jesus é só se arrependendo. Ser purificado no sangue de Jesus é só se arrependendo. Só arrependendo. A Bíblia todavia diz que o que separa o homem da presença de Deus são seus pecados. Então é por isso que tem que se arrepender. Para voltar a ter proximidade e contato com Deus, tem que se arrepender do pecado. Nós temos vários exemplos na Bíblia do que é arrependimento. Arrependimento é renúncia, é confessar e deixar. Se tem a permanência no adultério, não se arrependeu. Se tem a permanência na bebedice, não se arrependeu. Se o homem permanece em qualquer prática do pecado, não se arrependeu verdadeiramente. A Bíblia fala, como eu citei no começo da pregação, a Bíblia fala quem são os que não vão herdar o reino dos céus. E está em Apocalipse 22, versículo 15. A Bíblia fala: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quem que é o anjo que Jesus enviou para testificar na igreja? E é aqueles mensageiros, pregadores, aqueles que Deus constituiu para pregar o evangelho, são os anjos. Deus enviou para isso, para confirmar acerca dessas coisas, para que nós tenhamos o entendimento acerca da salvação. Então Deus testificou que vai ficar de fora os cães, mas não é os animais. Os cães que a Bíblia está falando são aqueles que usam da palavra de Deus para se beneficiar. A Bíblia chama eles de cães, chama eles de falsos mestres, chama eles de falsos profetas, chama eles de mercenários. A Bíblia diz que os cães vão ficar de fora. Ficarão de fora também os feiticeiros. Embora que muitos não confessam as religiões afro-indígenas como feitiçaria, mas até mesmo na religião evangélica católica está se cometendo a feitiçaria e não sabe. Rosa ungida, toma cuidado, feitiçaria, amigo. Objetos ungidos, toma cuidado, tudo símbolo de feitiçaria. Então às vezes você coloca uma imagem de escultura dentro da sua casa, você está colocando com o intuito de abençoar o seu lar, porque assim tal pessoa pregou para você. Mas a Bíblia mostra, meu amigo, que isso é uma obra de feitiçaria, é uma maldição em qual você coloca dentro da sua casa, a qual você muitas vezes vai perceber que as coisas já não são mais normais, mas nunca você vai imaginar que a maldição está no objeto.
que você colocou dentro da sua casa. É por isso que temos que tomar cuidado, temos que acautelar de tudo. A Bíblia diz, de tudo que se tem ouvido, examina tudo, retende o bem. Então a Bíblia diz que os feiticeiros vão ficar de fora. Mas como que se comete a feitiçaria? Muitas pessoas estão rezando para o morto, estão acendendo vela para o morto, colocando um copo de água para o morto. Mal sabem que estão cometendo feitiçaria e invocação a espírito de mortos. E Deus condena e abomina. Sempre abominou. Chega pra cá, Deus sempre abominou esse tipo de prática. Deus nunca se agradou de consultar a mortos. Até os fariseus diziam, temos por pai Abraão, mas eles tinham que seguir Jesus e não queriam seguir Jesus. Então Jesus falou, vocês têm como pai o diabo, porque se vocês fossem filhos de Deus, seguiriam a mim. Abraão nem me viu, mas ele se exultou e ouviu as minhas palavras. Quer dizer, Abraão viu Jesus em espírito. E Abraão seguiu as palavras de Jesus sem que Jesus tivesse descido na terra ainda quando Jesus estava no céu. Então muitos querem seguir os homens, mas estão se esquecendo que há um caminho só que leva a Deus, é Jesus. Muitos estão querendo escolher a religião, mas estão se esquecendo que tem que seguir a Jesus. Não é Allan Kardec, não é Chico Xavier, não é Padre Quevedo, não é Edir Macedo, não, amigo. Não, você tem que seguir Jesus se é o desejo do seu coração a salvação. Se o desejo do seu coração é para salvação, você tem que seguir a Jesus. Não é Macedo, não é Valdomiro, não é Quevedo, não é Chico Xavier, não é Allan Kardec, não. Não é Mohammed, não é Joseph Smith, não é Ellen White. Você tem que seguir Jesus, amigo. As palavras que está escrito na Bíblia, de Mateus para frente, é tudo para o nosso aviso, é tudo para se colocar em pauta, em prática nos dias de hoje. A Bíblia está dizendo, vão ficar de fora os feiticeiros, os que se prostituem. Lembrando que a prostituição não é o ato somente de se vender o corpo, não é só isso. A prostituição ela começa através do olhar. Isso Jesus fala bem claro em Mateus capítulo 7. Eu vou ler na Bíblia Sagrada. A prostituição ela começa, meu amigo, na mente, através dos olhos. Jesus ele diz, os olhos eles são a lamparina do corpo. Se os teus olhos contemplar coisas boas, todo o teu corpo será bom, mas se teus olhos contemplar coisas más, todo o teu corpo será mau e tenebroso. Que tais trevas que tem tomado o homem nesses dias de hoje. Olha o que Jesus fala. Eu errei, não é Mateus capítulo 6, é capítulo 5, versículo 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Olha só, o adultério e a prostituição está no mesmo nível. Eu porém vos digo, qualquer que atentar numa mulher para desejar em seu coração, cometeu adultério com ela. Então Jesus, além de falar, além de dizer que através do olhar, o homem ele comete o adultério sem ao menos ter a relação sexual, Jesus falou, o homem cometeu adultério só de desejar em seu coração. Quantos que não está cometendo a prostituição? Em Apocalipse, eu estou lendo, capítulo 22, e também no versículo aqui de número 15, para você que não acredita. A Bíblia diz que os que se prostituem não vão herdar o reino dos céus. Então o que o homem precisa fazer? Se arrepender, se consertar, meu amigo, endireitar. É isso que João Batista pregou, a voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas. Por mais que eu procure palavras aqui agradáveis, mas eu não posso pular, porque a maioria das palavras que Jesus cita é arrependimento. E aí Jesus fala, portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Olha só o que Jesus ensina. Ele ensina, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então, a cautela, meu amigo, toma muito cuidado, segue as instruções de Jesus, segue a instrução de Jesus, amigo. O que eu estou pregando para você é a instrução de Jesus, a qual está escrito. Aqui está a referência, Mateus capítulo 5, versículo 27. A outra referência,
Apocalipse 22, versículo 15. Segue as instruções de Jesus, porque a Bíblia está falando quem que vai ficar de fora do reino dos céus. Olha o segundo passo, o terceiro. Não só os que se prostituem, os homicidas. A Bíblia está falando, os homicidas também vão ficar de fora do reino dos céus. Talvez você dê uma respirada, ufa, eu nunca matei ninguém. Sabe o que Jesus falou? Aquele que aborrece a teu irmão é homicida. Meu Deus, as palavras matam a pessoa. Jesus falou que sim. Quantas pessoas têm sido homicidas e nem sabem? Você está sabendo agora. As tuas palavras, ela pode tanto trazer vida como morte. Jesus falou, qualquer que aborrecer a teu irmão é réu do juízo, é homicida. Jesus falou. Através das palavras, muitos têm matado pessoas. Sim. As palavras tanto servem para abençoar como para amaldiçoar, tanto para trazer vida como também trazer morte. Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida. Se nós caminhamos na palavra de Cristo como ela está escrita, nós temos vida. Mas se nós caminhamos contrário o que a palavra de Deus diz, estamos caminhando para condenação e morte. É por isso, meu amigo, que nós não podemos de forma nenhuma rejeitar essas palavras. É por isso, meu amado ouvinte, que jamais devemos somente ser ouvintes da palavra, mas temos que praticar. Bem-aventurados aqueles que leem, os que ouvem e guardam as palavras desta profecia. A prática do Evangelho salva. Ter uma religião não salva, porque ter uma religião é ouvir falar de Deus, mas não é ir até um encontro com Deus. Olha só, ter encontro com Deus significa você simplesmente ir em direção a Deus. A palavra de Deus nos leva até a Deus. O conhecimento das Escrituras Sagradas nos leva, amigo, a ter uma intimidade, a ter um encontro com Deus. É através das Escrituras. Jesus falou, examinar as Escrituras, elas testificam de mim, elas testificam de Jesus. A Bíblia, ela confirma acerca de Jesus, e a Bíblia diz que a salvação está somente em Cristo. Muitas pessoas estão falando, se não der dízimo, vai para o inferno. Se não está dentro de quatro paredes, num templo, vai para o inferno. Não, amigo, a salvação está em Jesus, não é no dízimo não. Não foi o dízimo que morreu na cruz. Não, não foi a religião, amigo, que falou está tudo consumado, não. Quem disse está consumado não foi Aparecida. Quem disse está consumado não foi Maria. Quem disse está tudo consumado foi Jesus Cristo. Então tudo se consumou, se concretizou em Cristo Jesus. É por isso que ele disse, todo o poder, tanto nos céus como na terra, foi dado a mim. Repara, todo o poder, 100% do poder. Jesus não separou 50% do poder, 70% do poder e o restante ele distribuiu para os santos. Não, ele diz, todo o poder, por completo, todo o poder, tanto no céu como na terra, foi dado a mim. Então Jesus, ele tem o poder por completo para salvar. Por isso que nós precisamos somente do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos somente de Jesus Cristo. Na onde que entra a religião na Bíblia Sagrada? Ela entra lá nos fariseus. Os fariseus que defendiam usos e costumes. Uso e costume não é o que pregamos hoje como santidade do corpo, não. Uso e costume é aquilo, não toques, não proves, que os fariseus falavam. Vocês não têm costume de lavar as mãos para comer? Seus discípulos não têm esse costume, porque a nós aqui assim fazemos. Aí Jesus, ele, a partir do versículo 7 de Mateus capítulo 15, ele tem ali um confronto com os fariseus e diz, hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, porque com os teus lábios vocês me honram, mas em vão, pois o coração de vocês está distante de mim. A religião começou no farisaísmo. Naqueles tempos era conhecido como seita. Esse nome religião foi dado a partir da religião católica. Ali se começou religião, mas antes disso era conhecido como seitas. Então religião não é obra de Deus. Nenhuma religião Deus constituiu. Eu sempre digo e afirmo, religião evangélica já foi uma religião
inspirada, segundo a palavra de Deus, não nos dias de hoje mais, porque já contaminaram e corromperam o verdadeiro evangelho. Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio buscar o que se havia perdido. Mas como que a ovelha perdida, ela acha o caminho qual conduz ela ao aprisco? Jesus, ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas de Cristo, elas ouvem a voz de um estranho? Não, elas ouvem a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é tanto a voz de Deus, como também é o poder de Deus. Então as ovelhas de Cristo, elas só seguem a palavra de Cristo. Elas só seguem Jesus Cristo. Elas não seguem mercenários, elas não seguem homens, não estão atrás de bispo, não estão atrás de padre, não atrás de líderes, não estão atrás de homens, mas estão seguindo a Cristo. Seguindo a Cristo. E é por isso que muitos estão se perdendo. Então a Bíblia continua a dizer acerca de quem não vai herdar o reino dos céus: os cães, os feiticeiros, os que se prostituem e agora os homicidas. Como eu preguei, os homicidas não são somente aquele que mata essa carne, não, mas aqueles que com palavras sim matam a alma também. Que as palavras servem para abençoar, para amaldiçoar, trazer vida, trazer morte. E aí Jesus fala: qualquer que aborrece a teu irmão é réu do juízo, é homicida. Então muitos são homicidas e nem sabem. Através das palavras, muitas almas estão sendo mortas. E nós temos que tomar cuidado, porque Jesus falou: pelas tuas palavras ou será justificado ou será condenado. Toda palavra ociosa que o homem disser, ele terá que prestar conta no dia do juízo final. Então toma cuidado. E aí a Bíblia continua dizendo acerca dos idólatras: e qualquer que ama e comete a mentira. Como descrever a idolatria nos dias de hoje? Se nós olhamos para o futebol, a idolatria está lá. Se olhamos para a religião católica, está lá também. Na religião evangélica não é diferente. Se olhamos para o mundo hoje, os artistas famosos têm promovido uma grande idolatria. Olhamos para a televisão, a idolatria, ela simplesmente é o sentimento de admiração excessiva. Admirar tanto objeto como pessoa, como algo, excessivamente se torna idolatria. Muitos vão falar: não, é veneração. Não, a veneração como a idolatria, ela é o mesmo significado no dicionário. E na prática, a idolatria como a veneração é o mesmo significado. Então a Bíblia diz que vão ficar de fora os homicidas. Vou te dar um exemplo eu já dei o exemplo de homicida. E os idólatras? Vou te dar um exemplo acerca dos idólatras, só para você ter uma ciência do que é idolatria. Essa semana que se passou, mês que se passou, uma certa e suposta pastora pregava na rua. Ninguém dava crédito, ninguém ouvia. Como de costume, como sempre. Gustavo Lima falou que sentiu de parar e dar um abraço nela. A multidão até ali então não estava ouvindo a palavra, mas quando o Gustavo Lima parou, aglomerou de pessoas e o tumulto aconteceu, porque as pessoas queriam ouvir a música dele, ele cantou. Isso, idolatria. Para a palavra de Deus não tem tumulto, ou seja, amar e servir mais a criatura do que o Criador. Mas quando se ouviu o ídolo, aí se ouve tumulto. Isso é um exemplo de idolatria. Um exemplo de idolatria também: quantas vezes você ficou rouco, dando glórias ao Senhor, o Senhor que é digno, o Senhor que é digno de toda a glória. Eu vou te dar um exemplo: quantas vezes você ficou rouco dando glória a Deus. Agora, quantas vezes você tem ficado noites acordado, rouco, gritando poderoso Timão, ou então gol, cantando os hinos de adoração a tal time? Toma cuidado, amigo, toma cuidado. Eu sou contra a idolatria, porque a Bíblia diz que os idólatras não vão herdar o reino dos céus, e o futebol promove isso. Hinos tem que ser entoado a Deus. Agora, hinos de adoração ao Palmeiras, ao Corinthians, toma cuidado. Isso é idolatria.
Por mais que em seu coração você fale, não sou idólatra, apenas sou apaixonado, não. Isso traz a idolatria, porque homens estão sendo elevados a um limite a qual eles não deveriam estar. Agora somente Deus para estar. Porque Todo-Poderoso não é Coríntios, Todo-Poderoso é aquele que criou os céus e que também criou a terra. E a Bíblia diz que a honra e a glória somente a Ele seja dado. Graças a Deus. Então, os idólatras ficaram de fora, e qualquer que ama e comete a mentira. Isso eu estou lendo em Apocalipse, capítulo 22, e versículo 15. Então, a Bíblia diz que qualquer que ama e comete também a mentira. A mentira, que é algo que se tornou comum hoje. Até pastor hoje vai dar uma mentirinha, vai falar que não tem nada a ver. Até evangélico católico hoje fala que é normal. Mas a Bíblia fala que não. A Bíblia diz que é inspiração do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Ele que começou com tudo isso. Então não é normal. A Bíblia fala que os mentirosos e o que ama também e comete a mentira não herdarão o reino dos céus. Então peraí, pregador, está julgando todo mundo? Não. A Bíblia, ela é quem diz quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. É a Bíblia quem diz, amigo. Eu apenas estou pregando o que está escrito. E o que está escrito não é para condenação nossa, é para aviso nosso. É para aviso meu, primeiramente, e para aviso seu também, que me ouve agora. Tudo que está escrito, amigo, é para aviso nosso. É para que nós venhamos a praticar, para que assim cheguemos a aperfeiçoamento, a perfeição, para ter a salvação. E aí Jesus, ele diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, para vos testificar acerca dessas coisas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O anjo que Jesus enviou para testificar essas coisas não é aquele que está sentado no céu, é aquele que anuncia essas palavras, porque os anjos não têm poder para anunciar o evangelho. A Bíblia chega até a dizer que se eles pudessem anunciar o evangelho, eles anunciariam, mas Deus deixou essa graça, essa oportunidade na mão dos homens. Mas infelizmente muitos homens não fazem questão de anunciar essas palavras, não tem esse prazer de no sol quente anunciar essas palavras, não. Muito do seu prazer de anunciar a palavra dele é só quando o salário cai na conta, é só quando tem um lugar confortável, uma multidão, uma plateia para bater palma. Muitos só tem prazer nisso, em pregar a palavra assim. Mas Deus enviou os seus anjos, ou melhor dizendo, os seus mensageiros, para testificar não só em quatro paredes, não só para aqueles que confessam a Deus como Senhor, mas para todos, tanto para os crédulos como para os incrédulos, religiosos, não religiosos. O evangelho tem que ser pregado. Jesus, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É o que você está ouvindo agora, o evangelho sendo pregado, o evangelho saindo de dentro de quatro paredes, o id. Verdadeiramente o id é ir, não é ficar aqui e esperar. O id é você ir. Jesus foi de encontro aos perdidos, foi de encontro às ovelhas desgarradas do rebanho. Ele foi atrás dos pecadores para trazer-eles ao arrependimento, ao reconciliamento com Deus. Jesus sempre foi. Ele não ficou parado dizendo vinde, não. É o que fazem hoje, é o que estão a fazer hoje. Ficam no curral, que é o que conhecemos como igreja, ficam esperando as pessoas virem. Não é assim. Jesus nos enviou, ele nos enviou ao matador, assim como a ovelha é enviada ao matador. Ele nos enviou, ele disse ide. Mas as pessoas hoje, o que mais tem é desculpa para não fazer isso, para não ir. Eu não tenho chamado. Meu amigo, o id é pregar o evangelho, não importa se é numa caixa de som, não importa se é para uma pessoa dentro da sua casa, se é para o seu vizinho, não. O id é para todos os cristãos, não é chamado, não é escolha. Não tem um talento, não. Deus deu talento sim, só que uns ele deu um talento, outros ele deu 3 talentos, outros ele deu 10, a uns ele deu mais do que os outros. E a quem muito é dado, muito é cobrado. Pregar o evangelho é obrigação de toda a igreja, não é
não é dom, não é talento que Deus deu, não é chamado. O primeiro chamado é o arrependimento. O primeiro chamado de Deus para com todos os homens é que os homens se arrependam. Foi o primeiro chamado. Deus chamou o homem para se consertar, para se arrepender dos seus maus caminhos. E depois de arrependido, ele foi chamado para ser pescador de homens. Compreendeu? Primeiro chamado a se arrepender, a deixar o pecado, a deixar o erro. O segundo chamado é ser pescador de homens. Pescador de homens. Semeador do reino de Deus. Não significa que é viver só para pregar. Alguns foram chamados para isso, mas outros, meu amigo, outros têm isso como uma segunda profissão. Pregar o evangelho, amigo, não é escolha, não é eu que escolhi estar aqui, é Deus que seleciona, é Deus que coloca as palavras na boca. Não é eu que vou lá numa escola, pago para ser um pastor, pago para ser um missionário, pego o título, pego o certificado e agora eu sou pastor, eu sou um missionário. Não, a escola é o campo. Quem é o professor é o Espírito Santo. Quem é o professor é o próprio Espírito Santo de Deus. Ele que ensina. A Bíblia diz que Ele nos ensinaria todas as coisas. Ele nos faria lembrar de tudo aquilo que temos ouvido. É escrito isso na palavra do Senhor. É o Espírito Santo que ensina. A Bíblia diz que quando Jesus enviou os discípulos, Ele disse: não fiqueis ansiosos e nem preocupados quanto ao que há de falar, pois quando vocês abrirem a boca, o Espírito Santo de Deus falará por vós. Muitos ficam preocupados com isso, é por isso que fica acomodado. 40 anos de religião, não tem coragem de falar de Jesus nem para a vizinha, nem para o irmão, nem para ninguém. Mas Deus vai cobrar. Deus deu talentos. Aqueles que foram assim resgatados por Cristo, eles receberam talentos. Pregar o evangelho. Então ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Ouça, meu amigo. Mas ouça de bom grado. Ouça a palavra de Deus, mas não somente que ela fique somente nisso. Coloque em prática. E a Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. Então acreditar em Deus e não obedecer a Deus é uma fé morta. Porque só ficar sentado acreditando em Deus não salva ninguém. A Bíblia diz que até os demônios creem e se estremecem. Está escrito em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Faz mais do que a sua obrigação acreditar em Deus. Pois até os demônios acreditam e também se estremecem. A Bíblia diz que acreditar em Deus, até os demônios acreditam e se estremecem. Então acreditar em Deus é mais que nossa obrigação, mas não é só ficar acreditando em Deus que vai trazer salvação, mas tanto acreditar como obedecer às palavras de Deus. E a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados, não é pesado obedecer a palavra de Deus. E com certeza a maior homenagem a todas elas. Os mandamentos de Deus não são pesados, não é difícil seguir a palavra de Deus. Talvez quem está de fora, talvez quem nunca teve um encontro com Cristo, em seu coração diga que é difícil, que é impossível praticar essas palavras. Há quem diga que é quase impossível do homem ser salvo. Mas a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas é possível também para aqueles que creem. A salvação não é algo impossível. Tira isso da sua mente, meu amigo. É Satanás que coloca isso na mente do ser humano. É o diabo que coloca na mente do ser humano que é impossível alcançar a salvação e que é difícil seguir esse caminho. Toma cuidado, acautelai-vos dos espíritos enganadores. Toma cuidado, amigo. Nós estamos a viver nos dias finais. Prepare-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepare-te para se encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus. O arrebatamento não está longe, está muito próximo. Está próximo. Vem aproximando. Aquele dia que muitos acharam que ia demorar milésimos de anos. Não, o arrebatamento está próximo. Não vai levar mais milésimos de anos, não vai levar mais tanto tempo. Está cumprido.
está consumado. A palavra de Deus, ela está cumprida na terra, se cumpriu. Simplesmente Jesus falou, quando o Evangelho no Rei for pregado em todos os confins da terra, em seguida virá o fim. Então, fim já está aí. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça atentamente. Ouça de bom grado. Ouça a palavra de Deus, pois o tempo está próximo. Eis que cedo vem, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Que Deus te abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Deus prospera essa semente que foi lançada, essa palavra que foi recebida de bom grado no seu coração. Ela nunca venha ser esquecida por você. Você que ouviu cada palavra que foi pregada, jamais possa esquecer dessas palavras, pois elas são para o nosso aviso e é para a salvação daqueles que creem. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. E amém. Pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe.